Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da Cidade Maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. E neste vídeo, como vocês já adivinharam pelo título do vídeo, vamos esmiuçar afinal quem foi esta figura de quem eu já falei em inúmeros vídeos nesse canal. Vou deixar todos os cards desses vídeos que eu mencionei o Gomes Freire aqui para vocês, não se preocupem. Mas antes de seguir direto para o tema do vídeo, devo lembrá-los que estou oferecendo tours a pé pela cidade do Rio de Janeiro, e para que vocês vejam quais são esses tours e reservarem um tour comigo e toda essa maravilha, é só vocês clicarem no link do meu site que estará na descrição desse vídeo, bem como no primeiro comentário fixado. Então, vamos lá, cliquem, façam suas reservas e vamos passear, meu povo! Vamos passear pela cidade maravilhosa, com a guia de vocês aqui, é claro. Então, vamos direto para o tema do vídeo. A família Freire de Andrade, que era a família dele, não era uma família nobre, mas apesar disso, se destacou muito no serviço aos reis de Portugal, tanto em façanhas militares como também no governo ultramarino. Inclusive, o pai de Gomes Freire de Andrade, Bernardino Freire de Andrade, lutou na Guerra de Sucessão da Espanha. Amanda, que diabo que foi essa guerra de sucessão da Espanha? Que eu não lembro disso, eu não vi, eu não matei a aula que tinha isso na escola. O soninho tava ótimo na aula que teve isso de história, eu não sei. Fala pra mim, pelo amor de Deus. A Guerra de Sucessão Espanhola, retratada aqui nesse conjunto de 4 imagens que eu consegui para vocês, olha só, não somente uma, mas 4 de uma vez só, foi uma guerra que ocorreu entre 1703 e 1713 e foi o maior conflito entre casas aristocráticas e começou por conta do conflito em relação a quem herdaria o trono da Espanha depois da morte deste cidadão aqui, que era ninguém menos que o rei Carlos II da Espanha, em 1700. Vocês já devem ter, acredito, escutado falar desse cidadão aqui, porque não faltam vídeos nas redes sociais falando sobre ele, especificamente pelo fato dele ser o exemplo de quanto que a endogamia faz mal. Mas, Amanda, o que é isso? Endogamia é quando pessoas de parentesco muito próximo, por exemplo, primos de primeiro grau, primos de um modo geral, sobrinha com tio, sobrinho com tia, pai e filha, mãe e filho, se casam e têm filhos. Isto é o que se dá o nome de endogamia. E antigamente não se tinha a noção que nós temos hoje que isso não é legal, principalmente em termos de saúde. Infelizmente, até hoje é uma prática que persiste em algumas partes do mundo, por exemplo, na Índia, mas não só na Índia, tá? E muitas pessoas ainda não entendem que isto faz mal. Inclusive, também não faltam documentários aí pela internet falando sobre isso, caso queiram pesquisar mais a fundo. E esse cara aqui é um dos maiores exemplos disso. Ele foi o último rei espanhol da dinastia dos Habsburgo. Dessa dinastia é que vem, por exemplo, a anomalia genética, o chamado queixo dos Habsburgo, que é o quê? Uma pessoa nasce assim, exagerando muito. No caso dele, é isso aqui. Mas, Amanda, o que tem a pessoa ter um queixo maiorzinho? Beleza, tem várias formas, é a aparência física dele. Mas aí que tá, pessoal, não é só aparência física. Nos casos mais graves do chamado queixo de Habsburgo, a pessoa pode nascer como eu fiz antes. Pode levar a sérios problemas ao longo da vida de fala, de mastigação. Dentistas que estejam me vendo, vocês sabem disso. A mordida, quando não é
Quando não encaixa, você não mastiga os alimentos. Aí isso dificulta a alimentação. Mas isso foi só uma das deficiências genéticas que ele tinha. Ele demorou muito mais do que uma criança normal e saudável para andar, demorou muito mais do que uma criança normal e saudável para falar. Ele não conseguia fechar a boca direito, morreu muito jovem, tinha saúde muito frágil, porque o que acontece? Os Habsburgo, eles não se importaram com esse negócio de é parente, não é parente. Foram fazendo sucessivas uniões endogâmicas ao longo das gerações. Várias dinastias europeias fizeram isso e com isso passaram adiante doenças genéticas seríssimas. Por exemplo, a própria Rainha Vitória da Inglaterra casou com um primo dela, que era o príncipe Albert. Resultado, a porfíria e hemofilia rolava solta na família. E foi assim, através de casamentos, por exemplo, que a hemofilia chegou na família real russa. E por isso, inclusive, que o filho do último czar da Rússia tinha hemofilia, por conta desse tipo de coisa. Mas no caso dele, obviamente não deixou herdeiros. Resultado, deu em Guerra de Sucessão Espanhola. Mas voltando para o jovem Gomes Freire de Andrade, que o vídeo aqui não é sobre este jovem aqui, é sobre o Gomes Freire de Andrade, cujo retrato está na miniatura deste vídeo. Nasceu em Jurumenha, no Alentejo, em 1685, ou algumas fontes dizem que foi 1688. Ele é a prova cabal de que o estereótipo que existe em Portugal a respeito dos alentejanos, que é mais ou menos parecido com o estereótipo, ênfase no estereótipo que existe aqui no Brasil sobre baiano. Eles dizem que alentejano é preguiçoso, que é lerdo, que faz as coisas devagar, quase parando. Mas Gomes Freire é uma prova cabal de que isso não poderia ser mais falso. Como eu já disse em outros vídeos, ele era um visionário. Ele foi governador do Rio de Janeiro e justamente na época que o Rio de Janeiro mais cresceu, mas pendurem isso que eu vou falar um pouco mais tarde. Ele nasceu no Alentejo. Alentejo? Onde é isso? Ai, meu Deus, isso é em Portugal, isso é na Espanha, isso é onde? Em Portugal, especificamente no sul de Portugal. Por isso justamente que eu trouxe para vocês este mapa aqui com os principais rios de Portugal. ênfase dessa vez no Rio Tejo. A região do Alentejo, vulgo sul de Portugal, é esta região aqui que vocês podem ver nesse outro mapa. Fica em cima do Algarve, que eu já mencionei em outros vídeos também, por sinal, e abaixo aí de Lisboa, e abaixo também do Vale do Tejo. Então, Gomes Freire de Andrade nasceu nesta região de Portugal aqui. E é uma região de Portugal que é bastante agrícola, é conhecida por uma árvore que tem lá, que é uma madeira muito boa, inclusive, também onde tem a cidade de Évora, que tem um templo em honra à deusa Diana, resquício da época da Lusitânia, do Império Romano, maravilhoso, sem contar com a Capela dos Ossos também. Mas voltando, Gomes Freire era o quarto de 10 irmãos. Haja irmão. E ele estudou no Real Colégio das Artes e Humanidades de Coimbra, que é este daqui, onde ele recebeu formação moral e humanista. Era dos meus isso aí. E esse aqui é o colégio, o pátio por fora, e aqui é a vista daquele corredor que tava lá, olhando para o pátio. Eu vendo isso, eu fico com saudade, porque eu tive lá 2 vezes. Quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu escuto o fado, que é pra ver se desforra. E não se sabe se, além do grego e latim, ele aprendeu francês e espanhol também nesse colégio. Afinal, formação e humanidade significa múltiplas línguas também, porque ele interrompeu os seus estudos para também lutar na Guerra de Sucessão Espanhola. E ele ocupou em Portugal o posto de capitão de cavalaria do Alentejo e foi promovido a sargento-mor no regimento de cavalaria de Alcântara. E provavelmente aí na década de 1720 foi quando ele se aproximou
dos nobres da corte, tendo o título de moço fidalgo, fidalgo escudeiro, membro da Ordem de Cristo, se lembram da Ordem de Cristo, que eu também já mencionei em outros vídeos, e também membro do Conselho de 2 reis de Portugal. Este daqui, que é o rei Dom João V, e este daqui, que é o rei Dom José I. Finalmente, em 1758, ele recebeu o título de Conde de Bobadela, sendo o primeiro a receber este título. Palmas para ele! Então, pessoal, a experiência militar e a prudência e a lealdade fizeram com que, em 1733, ele fosse alçado ao cargo de governador do Rio de Janeiro. Tá certo que ele pegou uma época muito boa em termos da cidade do Rio de Janeiro, porque, como eu também já mencionei em outros vídeos, o século XVIII foi uma época que o Rio de Janeiro cresceu e ganhou posição de destaque enquanto cidade, mas de fato ele foi realmente um visionário nesse sentido, porque ele contribuiu antes que o Rio de Janeiro se tornasse capital do Brasil, para que o Rio de Janeiro crescesse e assim fizesse jus ao título de capital do Brasil. E pegou justamente também o ciclo do ouro. Tanto ele fez bem para a cidade do Rio de Janeiro, que a partir de 1735 ele acumulou 2 cargos de governador. Isso mesmo, isso poderia acontecer naquela época. Sendo tanto governador do Rio de Janeiro como governador da capitania de Minas Gerais, onde já estava ali o ciclo do ouro. É espertinho, hein? Em 1752, ele foi para o sul com a missão de fazer valer as cláusulas do tratado que determinava que a colônia do Sacramento, que até então estava sob domínio português, passaria a ser domínio espanhol, e a colônia dos 7 povos das missões, que estava sob domínio espanhol, passaria a ser domínio português. Fizeram um troca-troca ali no sul e ele foi fazer valer esse troca-troca. Enquanto isso, ele deixou o seu irmão como governador interino do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. E ele governou o Rio de Janeiro até 1763, quando faleceu. Tadinho, ele fez tanta coisa para o Rio de Janeiro e não viu o Rio de Janeiro ser capital. E por pouco, gente, porque foi exatamente nesse ano, 1763, que o Rio de Janeiro se tornou capital do Brasil. Oh! Mas até hoje é muito bem lembrado no Rio de Janeiro, porque desde 1760, os vereadores em exercício mandaram pintar um retrato dele, que até hoje está na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, meu povo, com isto se encerra o nosso vídeo sobre o governador do Rio, Gomes Freire de Andrade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, se gostarem do conteúdo, deixem seu like, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas, para que o maior número de pessoas possível saiba das maravilhas da cidade maravilhosa. Se inscrevam no canal, não se esqueçam disso, isso é muito importante também. E, como de costume nesse canal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!